Deus tem dois tipos de vontade. De sua vontade perfeita e sua vontade permissível. Você insiste que quer alguma coisa. Deus tá bom, Ele permite. Mas será que é aquilo que Ele queria para você? Nós oramos para o Senhor fazer a nossa vontade, para Ele atender os nossos anseios. Não é assim? Não estou julgando ninguém, não, estou falando de mim. Se eu estou doente, eu oro para ficar bom. Se eu quero emprego, eu oro para arrumar emprego. Eu não oro, Senhor, o que o Senhor quer com a minha doença? O que o Senhor quer com o meu emprego? O que o Senhor quer que eu case? Eu oro pela irmã que eu tenho sentimento. Não é para não orar por nada disso. Mas, Senhor, a tua vontade perfeita seja feita. E não a minha vontade. Porque senão nós estamos retardando o trabalhar do Senhor na nossa vida. E o que Ele tem na sua economia para cada um de nós. Então, aí aqui, a nota 5, nota do rodapé do versículo 2, nota 5 e 6. Fala assim. Isto é, ver e discernir. Com base na apresentação do nosso corpo, na renovação da nossa mente, veremos, discerniremos e provaremos, testando que a vontade de Deus é obter um corpo para Cristo, que seja a sua plenitude e a sua expressão. Neste capítulo 2:6, a vontade de Deus é que nós, a quem Deus escolheu, chamou, redimiu, justificou, santificou e conformou para a glorificação, nos 11 capítulos anteriores de Romanos, sejamos membros uns dos outros para viver do corpo de Cristo. Deus quer que sejamos membros uns dos outros para viver do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é o pico da revelação divina. Se você quiser resumir tudo o que Deus quer numa sentença, tudo que existe, Ele quer o corpo de Cristo. Deus tem muitas coisas, faz muitas coisas, deseja muitas coisas, mas o que Ele quer, o alvo dele, é o corpo de Cristo. Viver o corpo de Cristo é o pico da revelação divina. O viver do corpo é o resultado e a meta de apresentarmos o nosso corpo, da renovação da nossa mente e de todas as práticas vitais dos capítulos anteriores. Então, Deus tem um alvo, Deus tem um desejo. Tudo o que você vê hoje, tudo que existe, toda a criação tem um alvo, o corpo de Cristo. E a mensagem começa assim: o reino de Deus é a esfera da vida divina e da espécie divina. Então, o reino de Deus é a esfera da vida divina e da espécie divina. Se você... Nós conhecemos. O que fala Gênesis 26? A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tem aí domínios dos peixes do mar, das aves do céu. Mas como é que são os outros versículos anteriores em que Deus cria? Deus disse, haja luz. E houve luz. Imagine o sol. O sol eu não sei quantos bilhões de vezes maior que a Terra. É uma coisa tremenda. Tem um poder tremendo. E Deus simplesmente fala, haja luzeiros, haja firmamento. E se fez. É muito simples para Deus. Para nós é uma coisa muito complexa. Toda a criação, Deus falou, haja. É o versículo 28. Então, 26 diz, façamos homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versículo que todos nós conhecemos bem. Então ele, domínio, então ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Nada do que foi feito antes tem a ver com Deus. Nada. O mais grandioso, mais poderoso, mais belo, não tem nada a ver com Deus. Mas o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Quando você pensa assim, não, esse homem não sou eu. Eu sei como eu sou difícil. Né? Irmãos, porque cada um de nós foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nós temos
a esfera da vida divina e da espécie divina. Nós somos a espécie de Deus. E o Senhor nos colocou para governar, para dominar sobre todas as coisas. Inclusive, quando ele fala dos animais, depois ele repete os répteis, dando uma ênfase nisso. E criou, pôs Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Deus abençoou e disse: se edificou, multiplicar, encher a terra, dominar, sujeitar todas as coisas. Aí ele fala os detalhes. Aí o 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde de manhã, o sexto dia. Então aqui, quando ele vai criar o homem, ele tem um conselho, né? Façamos o homem. E ali a trindade divina. Façamos o homem. E tudo que ele fazia, ele falava: bom, bom, bom. Quando chegou no homem, ele falou: é muito bom. E aí, no capítulo seguinte, assim, capítulo 2, os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Certo? E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou o dia sétimo e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Aí depois ele vem detalhar a criação do homem. Ele citou como foi criado em Jesus, mas ele vem detalhar essas coisas, os origens do céu da terra, toda tal. Versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então, as outras coisas Deus falou. O homem, Deus, além de ter uma conferência entre a Trindade divina, Deus usou um elemento para formar o homem. O homem não foi algo simples. Que Deus não é simples. Deus formou o homem, usou um elemento para formar o homem. Deus trabalhou. Cada um de nós foi trabalhado por Deus. Você, do jeito que você é, que Deus te fez assim. Deus quis te fazer assim. E soprou em suas narinas o fôlego de vida. Por que Deus soprou isso no homem? Zacarias 12:1 fala: fala o Senhor, o que estendeu os céus. Todo mundo aí, os cientistas, eu não sei como explicar algo que é infinito. Para mim tem que ter um fim. Mas eles admitem que é infinito. O Senhor que estendeu os céus, formou a terra, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Deus soprou e o homem passou a ter espírito. Mas não tinha Deus. O homem era homem, Deus era Deus. Mas Deus precisava de um canal, um sintonizador para captar Deus, para absorver Deus, para conter Deus. O nosso sentimento, irmãos, é perceber que nós somos algo muito especial para Deus. Nós somos o motivo de tudo que Deus fez, é o homem. É tremendo, isso é aquele hino. O homem sou, o sentido do universo sou. Com tal valor Deus me criou. Aí continua. Aí o que o Senhor faz? Então, o Senhor descansou no sétimo dia. Por que Deus descansou? Foi difícil para ele criar tudo. Se ele falou, descansou Deus em quê? Haja luz. Deus não estava cansado, Deus não se cansa. Mas Deus estava satisfeito. E quando você tem, os irmãos construíram um local aqui, botaram o ar-condicionado, aí senta e contempla, puxa, que bom, né? Está fresquinho, cabe os irmãos, ficou agradável. Esse descansar está satisfeito. Mas não porque Deus falou e existiu coisa. Se ele quiser falar, ele fala e é para se existir. Mas porque ele criou o homem. O que acontecia? O que aconteceu antes? Quem já leu o estudo de vida de Gênesis, está sendo traduzido de novo, vai ser lançado. Versículo 1 e versículo 2 de Gênesis 1 mostra que houve um lapso de tempo ali. Houve o Lúcifer, né, que caiu, e houve uma rebelião contra a autoridade de Deus. Então Deus tem um problema para resolver. Um problema com a sua criatura. E Deus não faz isso diretamente. Como Deus, Ele é soberano. Ele tem um reino o reino de Deus abrange tudo. Mas Ele quer reinar e subjugar
essa rebelião que houve entre a sua criatura. Para isso ele fez uma outra criatura, para lidar com essa criatura. Então Deus tem um problema e nos escolheu para ser um com ele na solução desse problema. Aí o que o Senhor faz? O Senhor então colocou o homem diante da árvore da vida. Agora esse homem que é feito a imagem e semelhança de Deus, ele precisa conter Deus. Deus não fez o homem, Deus deu a escolha e o livre-arbítrio para o homem receber Deus dentro de si. Ele preparou esse vaso. Mas esse homem, então, não comeu da árvore da vida. Então Deus, que aparentemente havia descansado, não teve descanso mais. O estudo de vida de Hebreus, a mensagem aqui, 18. Não vou ler por causa do tempo, mas só um pedacinho. Bem, aqui ele fala do descanso, mas que eu vou resumir. A mensagem 18, página 190 e 191. Seria muito bom lermos isso. Mas ele fala que o Senhor Jesus foi curar uma pessoa no sábado. E os judeus o perseguiram. Como você pode? O Senhor proibiu que trabalhasse no sábado de descanso. O Senhor Jesus estava assim. Imagine, essas pessoas estavam querendo me matar porque eu estava curando alguém no sábado. Então, na verdade, eles não tinham descanso. O sábado para eles era um descanso. Aí o Senhor falou, eu trabalho até agora e meu pai também. Por que o Senhor trabalha até agora? O pai dele também, se ele estava descansando, se ele fez tudo. Antes do homem comer da árvore do conhecimento do mal, Deus havia descansado. Eu consegui o que eu queria. Mas porque o homem não comeu da árvore da vida, comeu da árvore do conhecimento, Deus não conseguiu o que ele queria. Então Deus teve que uma obra para restaurar esse homem. Então ele fala, eu trabalho até agora e meu pai também. Deus só vai ter o seu descanso quando ele tiver o seu corpo. Quando tiver esse homem que o receba por meio do qual ele possa viver e reinar. Aleluia. Então, Apocalipse 12. O que Deus deseja? Apocalipse 12, versículo 10. Então vi uma grande voz no céu dizendo, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. O reino de Deus vem quando o acusador é expulso, quando Deus trata com o seu inimigo, com essa rebelião. Deus precisa estabelecer sua autoridade. Ele precisa julgar todo espírito de rebelião que há. Estamos falando aqui do inimigo, mas existe a nossa rebelião. Quando Deus fala uma coisa para você, e você não faz aquilo. Isso é um espírito de rebelião que nós temos. Mas aleluia, eu vi uma grande voz do céu que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus. Aleluia. Por quem que ele foi expulso? Quem são os que expulsaram Satanás? Versículo 11. Eles, pois, o venceram porque eram valentes, puros, santos. Senão, nenhum de nós aqui estaria nessa lista. Né? Por causa do sangue do Cordeiro. Irmãos, o Senhor, o grande milagre do Senhor é tornar pecadores e filhos de Deus que constituem o seu corpo encabeçado nele, pelos quais o Senhor pode reinar. Não fique refém dos seus pecados. Deus sabe. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Nos purificar de toda injustiça. O ponto aqui não é o quanto você pecou, o quanto você caiu. É o quanto você clamou pelo sangue, o quanto você voltou. Não é o tempo. Às vezes você tem um problema com sua esposa aí,
não quer falar com... Não, deixa sentar. Né? A gente acha que o tempo resolve algumas coisas. Talvez no relacionamento possa resolver. Mas uma hora você tem que tratar aquilo. Mas com Deus, o tempo é o menor possível. Volte-se para o Senhor. O Senhor não é o acusador. O Senhor é o nosso Redentor. Eles que venceram Ele, o que Satanás vai falar assim, não, você vai compartilhar hoje? Ah, eu sei o que você fez hoje de manhã, essa semana, ou não sei o quê, ou, né? Talvez até chegando no local, ele vai te acusar, ele vai te fazer você ser distraído. Por isso a nossa mente precisa ser renovada. O Senhor me deu uma mente renovada. Para que eu não seja influenciado por nada disso, mas eu veja a sua palavra e creia na sua palavra. Esses vão trazer o reino de Deus. Da palavra testemunho não amar a própria vida da alma até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ontem nós estávamos conversando com os irmãos, a situação do mundo está um caos. Agora a Coreia, que era um país parecido, está tudo em ordem, né? Toma um congresso, não sei o quê, estado de sítio, e você vai ver, aqui a gente não ouve, mas Moçambique está em pé de guerra. Né? Houve uma eleição, e assim vai. Toda a terra está uma confusão. E catástrofes, calamidades, enchentes, a gente nunca viu tanta coisa assim. E aí, não me entendam, não estou aqui contra os ambientalistas. Não é isso. Devemos ser o mais adequados possível. Mas essas situações de hoje não se resolvem com carbono zero. Isso é resultado do inimigo que está furioso. Ele está descendo, ele está caindo com grande cólera. Por quê? Porque Deus está levantando o corpo. Deus está tendo um testemunho. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Irmãos, nunca vimos tantos grupos cristãos na vida como vemos hoje. O que ele conseguiu fazer? Distrair os filhos de Deus. Cada um vive a seu bel prazer para satisfazer a sua necessidade, buscando a vontade de Deus para ele. A vontade que ele quer de Deus, a vontade permissiva de Deus. Mas quem está procurando a vontade perfeita de Deus? Mas graças ao Senhor, o Senhor está levantando o seu testemunho. No meio de toda essa confusão mundial, Deus está levantando o seu testemunho. Quer cuidar da natureza? Viva a realidade do corpo de Cristo. Quer mudar o caos? Só tem um jeito. É o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria. Hoje o mundo é tão injusto. Quem tem paz, quem tem alegria, você tem lapsos. Se você somar a sua vida, quanto tempo é de... E que alegria é essa? Em coisas vãs que não se perduram, não tem consistência. Aleluia. Devemos nos alegrar. Ele está descendo. Mas ele está furioso. Ele vai mexer com muitas coisas. E vai mexer conosco. Porque o resto, o cristianismo está distraído. Seus louvores, seus milagres, com suas danças, com suas brigas, com suas fortunas. Estão distraídos. São filhos de Deus. Estão distraídos. Nós somos igualmente filhos de Deus. Mas nós estamos debaixo de um ministério que nos abre essa palavra. Então nós temos uma chance. Nós não temos nada garantido. Aqui muito é dado, muito será cobrado. Mas nós estamos podendo ouvir as palavras. E ver uma realidade. Aleluia. Esse livro aqui, esse livro é do Reino e a Igreja. Se você tem em casa, leia, irmão. Se você não tem, ontem vários irmãos compraram 5, 10, eles têm. Alguns irmãos têm, né, Lavete? Né, Zé Luiz, tá? Irmãos, aqui é tremendo. Não dá para ler, não vai ter tempo. Talvez você seja satisfeito, fala aqui no começo do livro, mas eu vou adiantar. Porque quando você é salvo, e nós pegamos perdão, vida, paz, né?
Porque as pessoas estão atrás disso. Então, o nosso evangelho visa a necessidade do homem. Mas o evangelho, como está na Bíblia, nós vemos a Bíblia, né? Tivemos uma mente renovada, vemos o que Deus quer. Deus não está satisfeito com isso. Porque o evangelho começa assim: arrependei-vos, que está próximo o reino do céu. Nosso arrependimento é para o reino, não é para resolver os nossos problemas. Deus nos chamou para o reino. Deus quer o reino. Ele nos salva, não para a nossa salvação em si, porque mesmo que o homem não tivesse comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele precisava da árvore da vida. Para poder a vida de Deus entrar nele. Nós precisamos que a vida de Deus entre em nós. O propósito do novo nascimento é capacitarmos a entrar no reino. Deus não nos deu só a vida a fim de que possamos participar do seu reino. Se quer viver no reino de Deus, Deus nos deu sua vida a fim de que possamos participar do seu reino. Se quer viver no reino de Deus, deve possuir uma vida diferente da vida que tem por natureza. Preciso nascer de novo. Preciso receber a vida de Deus, pois se não possuir a vida, sua vida, não posso viver em seu reino. E o Senhor fala depois, né? Será pregado esse evangelho do reino em toda a terra habitada. O tempo todo que ele fala do evangelho, ele fala do reino. Por isso que eu nunca percebia isso de tal maneira. Deus quer o reino. A redenção, tudo que Deus faz é para o reino. E a Bíblia mostra que o reino de Deus, ou o reino dos céus, está relacionado com a vida no tempo presente. E o reino influencia efetivamente a nossa vida diária. Tem um hino que fala: hoje o reino de Deus é o exercitar, mas será nosso prêmio ao Cristo voltar. Deus é sábio, hoje vem treinar a todos nós para seu plano cumprir e a justiça manter. Deus tornou um dos seus filhos para reinar com reis. Né? Sob seu treinamento iremos vencer. Deus tem um desejo de reinar. Tudo que ele fez visa o seu reino. Toda a nossa vida visa o seu reino. Aí tem que falar em Colossenses 1, 12. Colossenses 1, versículo 12 e em diante. Dando graça ao Pai que vos qualificou para participar da porção da herança dos santos na luz. Irmãos, Deus te qualificou. Deus me qualificou. Acho que o objetivo dessa mensagem é nos despertar para a importância do propósito de Deus com relação a cada um de nós. A percebemos que nós precisamos viver uma vida em realidade, o qual nos libertou da autoridade das trevas. Estamos subjugados à autoridade das trevas. O mundo está subjugado pela autoridade das trevas. O Senhor veio nos libertar das trevas e nos transferiu para o reino do Filho do seu amor. O Senhor nos transferiu para o reino do Filho do seu amor. Esse reino é um reino de amor, em quem temos a redenção e o perdão dos pecados. Aí 16. Porque nele foram criadas todas as coisas, as do céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam autoridades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Tal. Mas o 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Tudo que Deus fez é para ser a cabeça do corpo da igreja. Mas a igreja não é algo comum. E nem é esse prédio. A igreja é um organismo vivo. Que Cristo é a cabeça. Isso é a igreja. E nós somos a sua igreja. O corpo de Cristo.
Porque ainda quando falamos igreja, os irmãos aqui, a igreja encerra. É, a igreja encerra. Mas a igreja aqui é o corpo de Cristo. A igreja encerra é uma maneira de os irmãos da região reunirem. Igreja em Vitória, em Vila Velha, Cariacica, né? São Mateus, Colatina, né? Aleluia. E dessa maneira não tem confusão, não tem divisão. Porque não tem uma bandeira, alguma coisa. Fora disso, só tem confusão, só tem o meu, o seu, e você está dividido na mesma rua. A única maneira de Deus ter uma base para que ele possa ter o seu testemunho é a base bíblica de uma igreja em cada cidade. Mas essa igreja, ela não é algo estanque, fechado, isolado. Ela é o corpo de Cristo em realidade. E o corpo de Cristo ele é universal. Por isso, por que é a importância de ter uma conferência? Essa palavra você pode ouvir na sua casa. Mas é você estar junto com os outros santos, mesclando, você vendo, você sentindo o corpo, você sendo cuidado, você é hospedado por um irmão, você hospedando o irmão, você almoçando com um, você tendo comunhão. Você perceber que você está num corpo que é vivo e orgânico. Saia da sua casa, saia da sua cidade, visite os irmãos. Entremesclar não é ajuntamento, irmãos. Vamos ter o entremesclar. Todo mundo vai e come, né? Muito bom. Mas entremesclar é você ser temperado pela comunhão com os irmãos. Você perder suas características. O irmão perder as características dele. E o Senhor nos faz um só. Todos nós somos bem diferentes. Nós estamos aqui ouvindo uma palavra com o mesmo sentimento. Eu vou ter que adiantar, porque eu não vou conseguir nem seguir direito aqui, por causa do tempo. Essa mensagem ela deveria ser dividida em 3, para abrirmos. Porque eu sinto, assim, vai ficar faltando. Eu estou estudando ela e não... Perdão, irmãos, também eu não sou um raciocínio tão claro. Né? Mas, irmãos, o corpo de Cristo é tremendo. É tremendo. Nós precisamos entrar na realidade desse corpo. Precisamos perceber o corpo. Deus quer o corpo. O Senhor quer o corpo. Apocalipse 1. Aqui também, se continuar lendo, é tremendo esse capítulo. Não temos tempo de ler, queria ler até o 27. Vou ler só o 27. Aos quais Deus quis dar, o mistério estava oculto, né? Não, 24. Agora me regozijo no meu sofrimento por vós. Da minha parte, completo o resto das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. A vida de Paulo era para o corpo de Cristo, que é a igreja. Transcende a nossa cidade. Isso aqui é uma maneira prática de reunir. Mas nós precisamos ver o corpo. Precisamos entender que o corpo está numa esfera divina e mística. É divino porque o corpo é de Cristo, e Cristo é a cabeça, ele é a vida do corpo. Mas é místico porque se o irmão na Coreia sofre, eu preciso sentir que eu estou sofrendo também. Eu sofro com ele. No meu corpo, quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Eu não posso ser aquele, eu estou andando, meu pé tropeça, aí a mão fala, o problema é dele. Deixa cair, não se protege. Não é assim, a mão vai se machucar por causa do pé. Percebe o que é isso? Não é uma questão de quem errou, quem isso, quem aquilo. Nós somos um corpo. Não tem figura melhor do que essa que Deus fez. Eu tropeço, eu ponho a minha mão, eu ralo a minha mão, mas eu protegi o corpo. A função minha não é ser isso ou ser aquilo. É cuidar do corpo. É ser um com o corpo. E assim, cada membro tem sua função. E a mão não chega para o pé e fala assim, você que fez. Estamos aqui para acusar ninguém, culpar ninguém. Não, eu sou um irmão bom. Eu não dou problema. Irmãos, não que as coisas não sejam resolvidas, sejam tratadas, mas é o sentimento de que nós somos membros de um corpo orgânico, vivo, que nós precisamos uns dos outros. O irmão conta que o irmão Lino, na década dos anos 70, estava doente, e ele orou ao Senhor para que o Senhor despertasse os santos para orarem por ele. Porque
ele precisa do corpo, é consciência do corpo. Você precisa do corpo. Você não é valente, você não é sozinho, você não é um ser individual, você é um ser coletivo. Perceba, irmãos, olhem por mim. Talvez você não precisa dar detalhes, nem sempre dar os detalhes ajuda. Às vezes são coisas muito tristes, muito difíceis. Você está passando por uma batalha. Irmão, perceba por mim. Perceba que você precisa do corpo. E você que ouve isso, ore pelo irmão, ore pelo corpo, porque é esse corpo, é esse novo homem, encabeçado em Cristo, que vai executar o juízo de Deus, que é o novo homem. Então, Apocalipse 1 fala assim, perceber que é tudo uma batalha de reino. De reino. Sim. Versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Bom, precisamos lembrar disso sempre. E nos constituiu reino. Deus nos constituiu reino. Sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus te constituiu reino. A cada um de nós, reino. Aleluia. Vamos ler o ponto. Já lemos o título da mensagem. O reino de Deus, a esfera da vida divina e da espécie divina. Nós vimos que nós somos a espécie de Deus. Essa espécie de Deus, o que ela é? Ela é aquela que pode receber a vida de Deus. Então, vamos ler o ponto 1 e o A e B. Então, aqui nós vemos que o Senhor passou por um processo para que a sua vida pudesse entrar em nós. Nós temos a sua vida. Nós temos esse tipo de capacidade de conter o próprio Deus desse universo em nós. Cada espécie tem um tipo de vida. O cachorro não pode voar. Ele não tem a vida de um pássaro. Um pássaro não consegue caçar como um leão. Tipos de vida diferentes. Nós temos um tipo de vida. E hoje você vê como o Satanás é tão sutil. Ele está falando para uma geração que se identifica como um gato. Como um cachorro. Uma jovem falou para o pai que vocês ficavam como gato. O pai, ok. Botou tudo para a varanda. Você vai comer isso aqui, ó, fígado. E se vier rato, bicho, você vai caçar. Fechou a porta. 3 horas depois falou, pai, eu sou uma menina. Mas o que é isso? Isso é Satanás, ele está correndo. As coisas estão loucas. Quando você ouviu isso há 20, 30 anos atrás, passava na cabeça de ninguém. Agora é uma loucura. As pessoas andam na rua com coleira. Isso é Satanás querendo distorcer. O homem é o homem, o animal é o animal. O homem é a espécie de Deus, para conter Deus. Aleluia. Então o Senhor passou por um processo para nos dar a sua vida. Ele nos fez a sua espécie, com a capacidade para conter a sua vida. Nós somos a espécie de Deus, por isso nós precisamos da vida de Deus. O C, as irmãs.
Não lê, não. Mas aqui, irmãos, essa mensagem está tudo aqui. Eu queria todo esse livreto hoje aqui. Mas Deus reina pela sua vida e não pelo seu poder. Deus é soberano, Deus tem poder. Mas Ele não usa o seu poder para reinar. Ele usa a sua vida para reinar. Isso é tremendo, irmão. Então, Ele entra em nós, por meio da vida dele em nós, e vai trabalhando esse reino para dentro de cada um de nós. Em João 3, versículo 5, né? Eu vou ler do 3 ao 5. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E o 5. E Nicodemos pergunta a ele: como pode um homem ser velho e nascer de novo, né? Porque ele não tinha mente renovada. Por isso nós precisamos renovar nossa mente. Pedir ao Senhor para renovar nossa mente, para compreender. Respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nós temos duas vidas. Nós só temos um viver. Romanos 8 fala: a mente posta no Espírito é vida. A mente posta na carne é morte. Hoje há um conflito entre nós. Porque nós temos a nossa vida caída e temos a vida divina dentro de nós. Mas quando eu me movo, falo, ajo, penso, é um viver. É como um carro flex, né? Você escolhe ali o combustível. Antigamente você tinha a chavinha do gás, você ligava lá, né? Você escolhe o combustível. Hoje nós precisamos perceber que nós temos dois combustíveis dentro de nós. Temos a vida caída, temos a vida de Deus. Por que combustível você quer se mover? Qual vai ser a energia que vai te conduzir? Nós precisamos voltar a nossa mente para o Espírito. Oh, Senhor Jesus. Isso é um reinar em vida aqui. Destrincha muito bem essa questão, como o Senhor, ele faz isso de uma maneira diferente. Ele não faz por imposição, mas ele te cativa, ele te conquista, ele te constrange, ele se dá a você. Aí você o ama. Senhor, sou teu, Senhor. O que o Senhor quer? Avança, Senhor. Avança em mim. Aleluia. D, os irmãos. Então, o reino de Deus é Deus em Cristo com a totalidade da vida, com todas as suas atividades. Ou seja, como Deus soberano, Ele usa todas as situações para trabalhar sem nós. Romanos 8, 28, o que falar? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas são todas as coisas. Não são as coisas que deram certo para a gente. Elas cooperam. Talvez a maioria das coisas que deram errado cooperem mais do que as coisas que deram certo. Se tudo está dando certinho, você, só benção. Você relaxa. Mas o ponto é que Deus é soberano. E Ele vai usar todas as coisas. Você quer comprar um carro. Aí você vai, tem 2 carros. O Senhor fala, compra aquele ali. Aí você fala, aquele é mais bonito. Você compra outro mais bonito. Aí o que Deus faz? Vai usar aquele carro que você comprou para trabalhar ele mesmo para dentro de você. Talvez seja um carro que vai quebrar, que vai dar problema. Outro irmão quase foi preso esses dias. O carro dele foi clonado. A polícia parou. Esse carro está com problema. Só que não é o dele, mas o carro foi apreendido. E ele está respondendo aí, estão descobrindo que o outro carro, aquele que pagou o PVA, que ele comprou há mais tempo, que é o carro clonado que estão atrás do carro. Né? Até explicar isso. O ponto é, Deus usa todas as coisas.
Ele está usando cada situação na sua vida. Não fica olhando, isso, aquilo, e reclamando. Não vê o Senhor. E a maioria das vezes temos problema, porque a nossa vontade, a gente pediu para Deus fazer a nossa vontade. É a sua vontade permissível, é aquele filho que fica no pé do pai, vai. Tá, mas você sabe que não é aquilo que é o melhor para o seu filho. Você permite. Até fala, tá bom, vai, você vai botar o dedo ali, você vai tomar um choque. Aprende. Aleluia. Então, Deus, da totalidade da sua vida, com todas as suas atividades, Ele usa todas as situações. Ele está tentando trabalhar em nós em cada situação. Nós precisamos perceber isso. Nós estamos sob o cuidado de Deus. Esse é o ponto. Nós não somos qualquer um. Somos seres criados à sua imagem e à sua semelhança. Para que Ele possa, por meio de nós, reinar. Então Ele está cuidando de nós em cada aspecto da nossa vida. Na maioria das vezes, de maneira invisível. Deus não vem publicamente. Ele não vem com o seu poder e fala, eu quero isso e aquilo. Ele vem com a sua vida te constrangendo você. Isso é Deus. Isso é Deus de amor. Ele não quer um povo submisso a Ele, porque Ele é o que Ele é. Como Deus. Ele quer um povo que o ame, que o expresse, que o receba. Aleluia. Agora as irmãs zoe, né? Amém. Então, 1 de Pedro 1,3 fala assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, irmãos, uma grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós fomos regenerados mediante uma viva esperança. Deus tem uma esperança. Aí os irmãos anotem e leiam as notas depois. O versículo 23 fala: pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanente. A palavra de Deus é viva e permanente. Entre na palavra de Deus. Ore a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Você será transformado. Aleluia. E 2:9. Vós sois raça eleita. Irmãos. Bom, às vezes se fala assim, não, é aquele outro irmão que tem, né, uma outra condição, uma outra situação, uma família perfeita, né? A minha vida bagunçou, isso, aquilo, você vai arrumar desculpa para tudo. Essa desculpa só não serve para Deus. Porque você é raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Você foi adquirido, vai ser propriedade de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Vamos para aqui. Aleluia. O 1, e o 2 e o 3. Vamos ler as irmãs, irmãos e irmãs, então. Amém. Efésios 2, fala assim, 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Vou pular para o versículo 10. Porque somos sua obra-prima.
Às vezes, né, você olha aquele modelo, aquela modelo, aquilo é alguém lindo, né? Deus nos acha a sua obra-prima. Em Salmo 16:3, quanto aos santos que há na terra, são os notáveis. Óbvio. Bom, cada um de nós é um notável, dos quais eu tenho todo o meu prazer, todo o meu deleite. Você é um notável, irmão. Não se deixe enganar. Aleluia. Sua obra-prima, criada em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Aleluia. Versículo 19. Todo Efésio é tremendo, mas assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Sendo edificados sobre fundamentos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício, sendo bem ajustado, está crescendo para ser um templo santo do Senhor, no qual vós também estáis sendo juntamente edificados para ser habitação de Deus no Espírito. Nós estamos juntamente sendo edificados para ser habitação de Deus no Espírito. Aleluia. Nascemos do reino de Deus e agora a vida divina em nosso espírito conhece o reino de Deus. Então, irmãos, a vida de Deus entrou em cada um de nós. Está em nós. O que acontece? Você tem a sensação de vida. O próximo ponto fala assim, o F fala assim, a sensação de vida é o sentimento, a consciência da vida divina em nós. Então, hoje, nós temos essa sensação de vida, que é o sentimento, que é a consciência da vida divina em nós. A origem da sensação de vida é a vida divina, a lei da vida, o Espírito Santo, Cristo habitando em nós e Deus operando em nós. O 2,13, Efésios fala assim, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo. Nós estamos longe, mas agora nós fomos aproximados e temos essa vida dentro de nós. O que essa sensação de vida faz? Vamos ler o 2, todos juntos. Então, a sensação de vida envolve tanto o sentimento de morte, como o sentimento de vida e paz. Às vezes a gente gostaria só de ter o sentimento de vida e paz. Mas e quando nós não vemos o Espírito todo o tempo? Talvez, na verdade, nós, por exemplo, não vemos na carne todo o tempo. O que a sensação de vida faz? Em nós entrou uma vida. E essa vida faz com que você perceba que você se afastou do Senhor. Você pecou. Você está frio. Você foi diferente. Isso é tremendo que Deus colocou em cada um de nós. Deus não fez isso aqui para que você possa ficar desesperançoso. Mas Deus colocou sensação de vida para você perceber que você precisa voltar. A sensação de vida e morte, né? A sensação de morte, ela tem uma função mais eficaz ainda do que a sensação de vida. Porque se você está desfrutando, está na vida, aleluia. Você não tem o que mexer. Mas quando você tem a sensação de morte, e você tem, porque Deus colocou essa vida em você, e você fica triste. O problema, irmão, não é ter a sensação de morte. O problema é permanecermos na situação de morte. O que nós precisamos é voltar imediatamente. Temos o sangue do Senhor. Não existe nenhum motivo para que você permaneça na situação de morte. Não para Deus, só para Satanás. E essa sensação de morte, ela não é para nos acusar. Quem nos acusa é Satanás. Se você está sendo acusado, se você estava em alguma situação e você percebeu que não foi adequado, você ficou mal, teve um problema com o irmão, aí aquilo te deixa triste,
Aquilo que te deixou triste, sabe para que é? Para você se voltar ao Senhor, se arrepender diante do Senhor. E se você fizer alguma coisa com o irmão, vá se arrepender com o irmão. A sensação de morte para nos trazer para a vida. Deus não nos acusa. Deus nos deu o seu sangue para nos restaurar. Para isso que nós temos a sensação de vida e a sensação de morte. O Espírito indica que tocamos a morte. Isso não é um julgamento. Precisamos atentar ao sentimento de vida e morte. Não podemos ficar cauterizados. Nós não está no texto. O problema é que quando você acostuma a ficar na situação de morte, você vai ficando cauterizado. É aquela pele que queima e depois você pode meter uma agulha ali, você não sente mais. Perdeu a sensibilidade. Nós não podemos ficar insensíveis. Você deve voltar todas as vezes que você se afastar. E o mais rápido possível. Não espere. Se você quer agradar a Deus, se você está envergonhado do que fez, eu tenho situações que eu falo, Senhor, chega, isso eu não faço mais. Caio de novo. Até porque eu tento ser bom, mas o bem que eu quero, isso eu não faço. É a vida dele, eu ainda não vivo por ele. Eu caio. Mas eu não aceito a acusação. Eu clamo o sangue do Senhor, eu volto ao Senhor. Eu volto, né? O Senhor nos abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue. Acheguemos, né, confiadamente junto ao trono da graça. Hoje é o trono da graça. Podemos voltar confiadamente. Ó Senhor Jesus. Essa é uma situação que está em desenvolvimento em cada um de nós. Precisamos aproveitar cada oportunidade. Ao nos afastar, voltamos ao Senhor. Esse sentimento de morte precioso. Porque é real, nós vamos cair muitas vezes. E aleluia pelo sentimento de vida. Também desfrutamos por isso. Né? Sentimos aprovados pelo Senhor. Apacentados pelo Senhor. Amém. Então, em João 1 João nós vimos lá, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Depois, no capítulo 2, ele fala que nós temos um defensor, um advogado. Ele não é o nosso acusador. Ele é o nosso defensor, 1 João 2:1. E aí você tem lá Apocalipse 12, Satanás é o acusador. Se você está sendo acusado, condenado, é Satanás. Mas se você está triste, é o Senhor que entristeceu, para que você volte. Amém. Vamos ler o 3, as irmãs. Os irmãos, o 4. Por que árvore estou vivendo? Do árvore da vida ou do conhecimento do bem e do mal? A minha mente está no espírito, a minha mente está na carne. Os 5, as irmãs. Amém. Isaías 30 fala assim, 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, e vos converterdes, e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força, mas não quiseste. E aqui ele fala, não quer? Viver de maneira calma, estável e sem pressa. Quando acontece alguma situação, eu sou uma pessoa de reação rápida. E quando eu reajo rápido, eu reajo no meu natural. Eu reajo segundo o certo e errado. Eu entendi que isso está inadequado. Eu vou lá e rebato aquilo. Mas responder na vida, você precisa estar calmo,
estável. Você não pode estar desequilibrado emocionalmente. Você está estável. E sem pressa, para que você volte ao seu espírito e consulte o Senhor. Por quê? Porque há um trono. A questão do reino é que há um trono. Quem está no trono da sua vida? Essa aqui tem um trecho, uma experiência que o João fala muito, muito doce sobre quem está sentado no trono. Por que muitas coisas acontecem na nossa vida e você depois, puxa, né? E não dá certo? Por que as coisas não fluem? Quem está no trono? Quem está sentado no trono? Quando você tomou aquela decisão, quem tomou aquela decisão? Foi o Senhor ou foi você? Mas, Senhor, eu queria tanto aquilo, Senhor. Nós vamos aprender a entregar tudo e colocá-lo no trono da nossa vida. Quer casar? Senhor, senta no trono. Quer trabalhar? Quer fazer uma faculdade? Quer mudar de cidade? Senhor, senta no trono. Senhor. Reine. Quando o Senhor encontrar esse caminho, ele começa a ter a realidade do seu reino aqui hoje. Porque ele precisa de pessoas por meio das quais ele possa reinar. O problema é que nós temos a vida de Deus, temos uma palavra que nos abre a Bíblia, né? Mas na prática, no dia a dia, Deus é Deus, eu sou eu. É a minha vontade, porque eu vivo para mim. Eu não percebi que o Evangelho é para o reino. A criação toda é para o reino. Tudo é para o reino. E o homem é para reinar. Mas nesse corpo tem a cabeça. Cabeça que reina. Nenhum membro do meu corpo age diretamente um com o outro. Não, mas o meu dedo está encostando no outro. Mas o comando daqui para vir para cá foi no cérebro e voltou. Ele comanda. Se eu tento fazer, quando meu corpo começa a fazer coisas diretas, eu tenho um problema de saúde. O problema de saúde são essas anomalias, são as coisas saindo do encabeçamento, da maneira orgânica, natural das coisas fluírem. Deus quer reinar. Mas eu estou no trono. Certas coisas, eu para reunião, para servir, para não sei o que e tal, mas aquilo ali, Senhor, ali não, Senhor. Ali tem que ser do meu jeito. O meu negócio, não. Aquele negócio, eu já montei negócio, quebrei negócio. Eu sentei no trono. Quebrei. Aleluia. Aprendi alguma coisa. Mas também, às vezes, pode até não quebrar. Não é quando as coisas dão errado aos nossos olhos. Mas é quando você perde a paz. Perde o gozo. Se fez o que você queria, se conseguiu, você lutou, mas a vida vaiu. Então não é pelo certo e errado, não é o que você vê. Mas é o que Deus está trabalhando por trás, de maneira invisível. Isso é o que Ele quer. Por isso Ele nos fez, como esse vaso, para que Ele possa se dispensar para dentro de nós. Hoje nós estamos no 6. Sensação de, vamos ler todos. A sensação de vida nos guia, governa, controla e direciona. Isso aqui, estamos falando de um viver normal, comum, permitindo que o Senhor nos ganhe hoje sob o seu dispensar. Como? Sendo um vaso aberto. Estar aberto ao treinar do Senhor cotidianamente. O Senhor vai te treinar em casa, no trabalho, no estudo, nas suas amizades, no seu esporte, né, com sua família. Ele vai usar todas as situações para te treinar. Nós temos que estar abertos ao Senhor, para que Ele trabalhe. E esse treinar do Senhor, ele não começa domingo, na reunião da igreja. Às vezes sim. Mas normalmente ele começa segunda-feira, quando você pega o trânsito, está atrasado,
e alguém te fecha, e as situações vão acontecendo. O Senhor está usando as situações, todas as situações, para que você possa estar debaixo desse reino, para que você possa depender dele como a cabeça, como suprimento, como a vida, como a paz, como luz, né? Precisamos estar sendo treinados, aberto ao treinamento do Senhor, para receber o seu suprimento na nossa vida normal, cotidiana, ordinária. E Ele, como soberano, vai usar todas as situações. Porque, irmãos, hoje o Senhor não trata tudo de uma vez. O Senhor vai... Que nem uma criança não entra na escola já no topo. Ele vai pouco a pouco. Você vai alfabetizando. Então o Senhor vai te dando uma experiência. Você passou por aquilo, Ele vai trabalhar com você depois em outra situação. Mas se você não aprende aquela primeira, você fica patinando. Reprovar de ano, né? Você tem que passar, já viu aquela situação que você fala, mas sempre acontece isso comigo. Provavelmente porque você não aprendeu a lição, então o Senhor precisa repetir. Ele quer que você avance, mas você não quer avançar. Oh, Senhor Jesus. Então, a sensação de vida, ela faz isso. Se você estiver sensível ao Senhor, ela vai te guiar, ela vai te governar, ela vai te controlar, vai te direcionar. Aleluia, irmãos, isso é tremendo. Lê o G e o... Vamos ler o G todos juntos. Amém. Agora o G, o H, perdão. Amém. Servido somente em Cristo. Vou ler o I. A vida divina nos crentes é a vida do corpo de Cristo. Assim, não é uma vida individual, mas uma vida coletiva. Cristo como a vida do corpo experimentada e desfrutada no corpo. Irmãos, aqui é um ponto muito importante. Nós precisamos ter a consciência do corpo. Consciência de que você é um membro e que você não pode viver separadamente do corpo. Isso se aplica nos pequenos detalhes da sua vida. Quando você tem uma consciência, cada vez ficando mais refinada a sua consciência, né, você começa a perceber que você não tem uma vida privada mais, que você está no corpo. Qualquer decisão que você vai tomar, você precisa considerar o corpo. Aonde eu vou morar? Essa casa é o tamanho que o senhor quer para o corpo. Não é você colocar, não, senhor, eu quero uma casa grande para o corpo. Senhor, o que o senhor quer? Essa casa vai ser útil para o teu corpo? Como é que ela vai ser útil? Porque você vai falar assim, não, eu quero uma casa bem grande para servir os irmãos. Aí o senhor te dá a casa e você não convida ninguém para a sua casa nunca. Porque dá muito trabalho limpar a casa que é muito grande. É considerar cada coisa diante do Senhor. Diante do corpo. Senhor, e para o teu corpo? Esse carro. É esse carro que o Senhor quer que eu compre? Esse emprego. É nesse emprego que eu vou poder ser útil ao teu corpo? Que vai servir o teu corpo? Porque às vezes você pode usar o seu dinheiro para suprir o corpo. Ou pode usar o seu tempo para suprir o corpo. Ou pode usar a sua posição para suprir o corpo. Não sei o que o Senhor quer. E nós não podemos, não devemos definir isso ao Senhor. Nem levar para o Senhor. O Senhor está aqui, ó. Se o Senhor me der, eu vou fazer isso, isso, isso. Não. Senhor, tem uma situação aqui, tem uma opção. O que o Senhor quer? Às vezes, aparece o melhor emprego para você. Que você acha assim, encaixou perfeito. Com o que eu gosto, com o que eu quero ganhar, com a localização. Mas, Senhor, é isso que o Senhor quer? E o Senhor pode falar? Não. Você vai naquele outro lá. Mas, Senhor, é longe, Senhor, eu vou gastar tanto tempo. Nós precisamos estar sensíveis ao Senhor.
e perceber que isso é uma consciência do corpo. Porque o Senhor sabe o que está fazendo. Você, quando olhar pelo retrovisor depois, você vai perceber, puxa, Deus foi sábio. Deus é sábio. Nós não entendemos. Nós colocamos os pontos segundo o nosso conceito e a nossa visão. Você tem que perceber que Deus tem um plano em cada situação. Então nós não podemos fazer nada. E essa é a esfera divina e mística do corpo. Aqui esse ponto seria, para desenvolver o corpo, eu vou ter que parar aqui. O que acontece em qualquer santo, em qualquer lugar, está acontecendo com você também. É o nível de consciência do corpo que nós precisamos ter. Quando o Senhor tiver o número de santos vivendo na terra em tal realidade. Bem, irmãos, o que Deus quer? Deus quer reinar. Certo? Ele quer reinar, ele precisa de um corpo, no qual ele é a cabeça, para que ele possa reinar. Fala lá em Efésios, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades. É pela igreja. Mas a igreja aqui não está falando a totalidade dos filhos de Deus, mas aqueles que estão posicionados como o seu corpo, como testemunho, como a realidade do corpo de Cristo. É o corpo por meio do qual o Senhor pode se mover. Esse aqui é o corpo que eu posso me mover. Então Deus precisa de um grupo de santos que se posicione nessa terra, debaixo dessa realidade. E, irmãos, para concluir, hoje, não estamos aqui com nenhum tipo de sentimento de sectarismo, com nenhum tipo de santo. Nós, como falamos, a realidade da igreja, em cada cidade, isso tira qualquer divisão. A igreja em Serra, todos os santos que vivem em Serra, pertencem à igreja em Serra. Só não vivem, não dão testemunho aqui. Estão distraídos por outras coisas. Estão buscando outras coisas. Então, aqui há uma base. Você está debaixo da torneira onde Deus pode jorrar. E nessa comunhão, que é universal, que nós estamos falando uma palavra que os irmãos falaram na Polônia, que está sendo propagada no mundo inteiro, nenhum grupo tem um falar único. Ninguém tem. Alguns têm uns braços, uns tentáculos. Mas mesmo assim, entre eles, a competição, a concorrência, porque eles não estão edificando nada, estão edificando algo para si mesmo. Nós somos o único grupo nessa terra que estamos recebendo um falar único. E é o falar que leva para o coração de Deus. Não é o falar que leva para a sua prosperidade, para o seu bem, para o seu negócio. É o falar que leva para a economia de Deus, para o propósito de Deus. Deus, então, na sua misericórdia, nos escolheu, nos colocou aqui. Está nos mostrando algo. Ele quer algo. Ele tem algo, que é o seu corpo. Nós precisamos, Senhor, cumpra o que o Senhor quer com cada um de nós. Não existe, irmãos, um falar único, uma só visão, um só caminhar. Então, Deus tem hoje. Hoje, Deus tem um grupo de santos que estão vivendo nessa realidade de maneira universal. Eu não sei qual o número, o que o senhor precisa, vai ter um testemunho em que ele fala para o inimigo aqui, ó, eu tenho um corpo. Mas o Senhor está chegando lá. A situação do mundo, o avanço tecnológico, tanto acelera para o anticristo, para controlar, como acelera para a comunhão. Hoje você, quarta-feira à noite, tem reunião, tem não sei o que, mensagem. E quem é quem nisso? Todos são servos. Quem é o líder? Qualquer placa você sabe quem é um líder. Quem é um líder hoje? Hoje eu estou aqui falando. Semana que vem eu vou estar indo para cuidar de um irmão não sei aonde. Depois eu estou na cozinha no São Paulo. Nós somos servos. Servos. Num corpo. E eu não me importa aonde me colocam. Eu quero ser útil. Se hoje precisa que compartilhe a mensagem, se amanhã precisa que eu faça o café, que eu limpe o banheiro. É meu negócio, é minha vida. E tem uma vida que me impulsiona e me dirige. Acho que é isso, irmão. Não tem tempo para... Só o KL. Crescer na vida divina é o aumento do elemento de Deus, o aumento da estatura de Cristo e a expansão do Espírito Santo. E o crescimento da vida divina é a diminuição do elemento humano, quebrantamento da vida natural
e subjugar de todas as partes da alma. Devemos orar, irmãos, só para finalizar aqui. Essas coisas não acontecem hoje ou vão acontecer na era vindoura. Ou o Senhor faz isso hoje, ou Ele fará isso durante o milênio. Devemos orar ao Senhor para que Ele faça isso hoje. Tudo que o Senhor tiver que fazer, tudo que o Senhor tiver que lidar no tribunal de Cristo, lide hoje. Eu não quero que o Senhor lide comigo no tribunal de Cristo. Eu quero que Ele lide hoje. Precisamos orar nos abrindo a Ele, dando-lhe o caminho. O ponto não é como começamos a nossa jornada. O ponto é como terminamos a nossa jornada. E aqui nós conhecemos muitos preciosos irmãos que estiveram entre nós, que nos ajudaram, que tiveram, sempre irmãos muito amáveis. Cadê esses irmãos? Espero que muitos possam voltar. E estão voltando alguns. Mas nós estamos aqui. Não somos melhores que ninguém. Mas estamos aqui. O Senhor completa a tua carreira em mim, Senhor. Não me deixe correr e perder. O Edivaldo lembra daquela corrida uma vez, corredor lá em São Paulo, na São Silvestre, tinha um batedor na frente, ele está em primeiro lugar. Aí o batedor, quando chega na reta final, ele sai, que a moto não cruza, né? Aí o corredor seguiu a moto. Aí o segundo lugar ganhou. E há pouco tempo teve um que também saiu, voltou e chegou em terceiro. Estava na frente até o finzinho e saiu. Olhou para o errado. Se distraiu no final, irmãos. Nós temos que completar a nossa carreira. Senhor, completa, Senhor. Faz a tua vontade perfeita. Nós não teremos desculpas. Nós não teremos desculpas. Ou nos abrimos ao Senhor, dando a Ele caminho hoje, para que Ele avance em nós. Ou nós faremos isso no tribunal de Cristo. No milênio. Irmãos, é uma santa barganha. O preço hoje é muito barato. Porque tem a graça, tem a vida, tem o suprimento. Ele não precisa muita coisa, mas depois, 1000 anos, fazendo a mesma matéria, reprovando. Ó Senhor, perdão, irmãos, eu não consegui completar. Depois, irmãos, leiam o esboço e quem puder, leia esse livro. Tem tantos trechos aqui sobre a realidade do corpo, sobre os tempos.